Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. Eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, de 9 às 11h30 da manhã, consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por você. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus, você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, tá bom? Quero também convidá-los para estarem comigo de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook, nesta live de estudo da Palavra de Deus. Quero também pedir a vocês que façam as suas inscrições no meu canal do YouTube, porque quanto mais pessoas forem inscritas, mais pessoas vão ser alcançadas. Então, faça, se você ainda não fez, a sua inscrição no meu canal do YouTube, está aí na descrição do vídeo, e você vai assistir os estudos que você não pôde participar, também pregações do pastor Alberto Brasil, além do que nós vamos estar fazendo o trabalho missionário. Quando você estiver ali se inscrevendo no canal, compartilhando com grupos, com amigos e amigas, então outras pessoas vão estar aprendendo, assim como eu e você temos aprendido através dessas lives que de segunda a sexta-feira nós temos feito. Então, se você ainda não é inscrito no canal do pastor Alberto Brasil, entre lá daqui a pouquinho, se inscreva, dê lá o seu like e também compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu quero sempre declarar, como Paulo declarou, assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Eu quero sempre declarar isso. E para isto é necessário que você abra a sua Bíblia juntamente comigo, acompanhe comigo, não só comigo, mas com todos os pastores, apóstolo, bispo, quem for ministrar uma palavra para você, vale a pena você abrir no texto e conferir tudo que está sendo lido se condiz com a palavra de Deus, para que você não venha aprender heresias, tá bom? Então aprenda essa palavra porque ela é útil, é tutano para os nossos ossos, é luz para o nosso caminho, tá bom? Quero deixar também para você o número do meu telefone celular que tem o aplicativo do WhatsApp. Você pode, então, estar fazendo o seu pedido de oração através do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto, ou simplesmente ligar, e na medida do possível eu vou estar atendendo você. Então anote aí, 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração. Sempre vai ter alguém no monte, nas consagrações dos cultos, orando por você. Hoje também é um dia muito especial, aniversário da nossa querida Luci Lisboa, nossa diaconisa Luci Lisboa. Que o Senhor abençoe a Luci, que Deus abençoe a todos que estão aniversariando também nesse dia. Também meu querido amigo, locutor Marcelo Machado, lá em Cabo Frio, que foi muito tempo ali da Continental junto comigo, também hoje aniversariando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero cumprimentar minha querida Thelma Fonseca Pereira, que já colocou para você também aí o número do meu telefone celular.
aconselhamento, oração, o que você precisar, na medida do possível, este é o número para você ligar, tá bom? Obrigado, Thelminha, que Deus abençoe. Bom, nós lemos ontem o capítulo de número 15 do primeiro livro do profeta Samuel, e ontem um texto que deve ficar marcado na minha vida e na tua vida também, que nós lemos capítulo 15, versículo 22 ao versículo de número 24. Eu faço questão de poder compartilhar para você ver a importância de nós sermos obedientes, submissos à palavra de Deus. A gente pensa que muitas vezes, agora eu não matei, eu não furtei, eu não estou fazendo feitiçaria, então para mim está tudo bem, só não estou cumprindo o que Deus quer que eu cumpra. Vamos entender nesse texto mais uma vez, para nós entrarmos no capítulo 16, que vai ser a leitura também de hoje. Mas eu faço questão de voltar com vocês ao capítulo 15, abram comigo, versículo 22 ao 24. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis a pergunta que faz então Samuel para o rei Saul, e dizendo para ele: olha, você acha que Deus tem tanto prazer em que nós viemos oferecer tantos sacrifícios? Não importa o dinheiro que nós viemos ter, tem gente que dá fortunas aí como sacrifícios, né, como é mandado fazer. Será que Deus tem tanto prazer em sacrifício como Ele tem que nós viemos obedecer a palavra dele? Então, esta palavra para Saul estava indicando ali que o reinado dele estava caindo por terra, de que Deus não tinha se agradado de Saul, porque ele não obedeceu. Versículo 23 vai nos dizer assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Aqui então ele está dizendo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O que nós temos que obedecer? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que ser fiel também. Não falo por ser pastor, eu falo para a tua vida espiritual e para a minha vida espiritual. Eu falo sobre dízimo. Dízimo é então mandamento de Deus, é estarmos devolvendo a Deus aquilo que de direito é dele para a manutenção da casa do Senhor. Então, dízimos e ofertas alçadas são então coisas que nós devemos fazer para sermos obedientes à palavra de Deus. E obedecer também naquilo a qual o ministério nos manda fazer, né? Aquilo que a igreja que você é membrado, pode ser Assembleia de Deus, Batista, qualquer que seja a denominação que você esteja membrado, você deve obedecer aos seus líderes, obedecer aos seus pastores, como eu sempre procurei fazer. Então, se alguma coisa há de errado naquele ministério, se há pecado alguma coisa, você tem toda a liberdade para trocar, para mudar, porque você viu o pecado e você não quer compactuar com o pecado. Mas a minha decisão pessoal não pode influenciar na decisão do pastor. Se o pastor, eu fui do ministério de Bento Ribeiro por 9 anos completos. Eu me converti, entrei nesse ministério e fiquei. Eu pregava em rádios, às vezes 2 vezes por dia eu estava pregando em várias rádios. Mas eu nunca tive uma oportunidade de subir ao altar daquele ministério de Bento Ribeiro, que eu amo de paixão, para poder ter uma saudação. Olha, diácono Alberto, venha dar uma saudação. Eu via outros diáconos tendo saudação, e nunca subiu ao meu coração ficar chateado com o nosso pastor, pastor Ácio, com os outros pastores, porque eu não tinha oportunidade. 9 anos, eu nunca subi ali para dar um testemunho, para contar nada, a não ser orar. Orar eu orava. Antes de começar o culto, o nosso pastor Horácio, o saudoso pastor, ele vinha com o microfone e falava: irmão Brasil, ora. Olha, e aquilo para mim era tudo na minha vida, porque o meu ministério é ministério de oração.
Então eu nunca questionei, eu sou pregador de rádio, por que o pastor Horácio não me chama para pregar na igreja, contra outros diáconos pregam? Eu estava aprendendo a palavra, eu estava aprendendo a ser submisso. Muitas vezes eu e você temos que aprender a submissão. Então o que a Bíblia nos manda é que nós venhamos ser dizimistas fiéis, porque é uma ordenança de Deus, né? Trazei, né, todos os dízimos à casa do tesouro para que Deus possa nos abençoar. E também oferta que nós fazemos, né, campanhas que nós fazemos, quando podemos fazer, então nós participamos. E obedecer a palavra de Deus. Então aqui está falando Samuel para o rei Saul, dizendo: olha, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Preste atenção. A rebelião, quando eu me rebelo contra Deus, quando eu não quero fazer uma coisa, eu estou me rebelando. Quando eu não quero obedecer, quando o meu filho, quando o meu neto faz isso, e ele não faz, ele está se rebelando contra a minha autoridade, contra a tua autoridade. Quando eu não faço o que Deus me manda fazer, eu estou também me rebelando contra a autoridade de Deus. Foi o que fez Adão e Eva lá no jardim do Éden, né? Olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, vocês podem tocar, mas esta árvore que está no meio do jardim, dela vocês não vão tocar, não vão comer, porque no dia que dela tocardes, certamente morrerão. E eles transgrediram e resolveram fazer exatamente, se rebelaram contra Deus. Então, nós entendemos que quando não obedecemos, nós estamos nos rebelando. Então, porque a rebelião, ela é como o pecado de feitiçaria. Eu falei ontem, o pecado de feitiçaria, antigamente, no tempo da Inquisição, era bruxas ali, né? Feiticeiros queimados em fogueira. Hoje em dia não acontece isso, mas naquele tempo era assim. Então aqui está dizendo exatamente isso, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar também, eu expliquei ontem, que é questionar, que é discutir, né? Olha, eu não vou fazer, olha, eu acho que isso não é assim, na minha opinião não é desse jeito. Então, porfiar é exatamente essa questão de eu estar, então, colocando em dúvida uma palavra que nos foi dada, então é porfiar, é discutir. Então, também o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Muitas vezes a gente não sabe que está sendo rejeitado por Deus, porque simplesmente nós rejeitamos a palavra dele. Nós não queremos fazer a palavra dele, o que ele nos mandou fazer. Muitas vezes nós somos rejeitados e não sabemos que estamos sendo rejeitados. Só vemos que a coisa está apertando, né? A chapa está ficando quente, me perdoe o termo. Então eu estou sendo rejeitado porque eu também o rejeitei. Vamos continuar a leitura. Então disse Saul a Samuel. Aqui Saul já vai pedir a ele, né? Dizendo que ele transpassou mesmo, que ele pecou mesmo, mas que Samuel ficasse com ele aquela tarde para poder comer, para poder adorar o Senhor. Agora sim, dando mais uma vez essa explicação que é importantíssima para o ministério de qualquer um daqueles que queiram servir a Deus, então eu e você devemos aprender isso. Não pense que pecadinho, que eu acho que é pecadinho, para Deus é o mesmo pecado do que a rebelião, do que a feitiçaria. Então, vamos procurar ter uma vida correta, digna, diante de Deus, para darmos testemunhos para a igreja, para darmos testemunho também para o mundo de que realmente nós servimos a Deus. Amém? Agora sim,
Eu convido você para abrir no capítulo 16, vamos começar o capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, para que nós possamos então entender que essa rejeição do capítulo 15 trouxe consequências de Deus escolher uma pessoa melhor do que Saul. Sempre vai haver alguém melhor do que o pastor Alberto Brasil. Sempre vai haver alguém melhor do que você. Eu posso querer não fazer, então Deus vai achar uma pessoa melhor do que eu e melhor do que você. Não tem ninguém insubstituível na casa de Deus. Ninguém, exatamente ninguém. Todos nós somos passivos de erro e temos que cuidar da nossa vida espiritual para que não venhamos ser, então, rejeitados por Deus. E aqui, Saul foi rejeitado por Deus. Capítulo 16, versículo 1 até o versículo de número 7. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-te-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 16. Agora vamos ao entendimento com mais clareza desse texto. Por isso que eu gosto, a palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva, ela é eficaz, né? Para nos redarguir, né? Para também nos instruir e para também nos alertar, né? Vamos então, versículo 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Deus então vai dar uma bronca, vai chamar aqui Samuel, porque Samuel, desde o dia em que Deus falou com ele, que estava arrependido de ter colocado Saul como rei, ele ficou então muito triste, e ainda estava triste, né? E aqui Deus diz: até quando você então vai ter dó de Saul, quando eu rejeitei? Quando Deus rejeitar, não adianta ter dó, não adianta ter pena, porque Deus já rejeitou. E se Deus rejeitou, com toda a justiça de Deus, com todo o amor de Deus, é porque esta pessoa merecia a rejeição. Quem não pode rejeitar sou eu, mas quando a rejeição parte de Deus, então é Ele que decide, é Ele que faz. Então, toma uma bronca ali Samuel, porque ele havia então estado triste, com dó de Saul, amuado, e Deus fala: olha, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele fala então: você vai encher, porque ali o chifre, né, a vasilha do azeite, era para ungir a sacerdotes, era para ungir a reis. Ele fala: olha, pega logo aí, enche o teu vaso, o teu chifre de azeite e vai lá na casa de Jessé,
o belemita, vai lá em Belém, e eu já escolhi, né, dos filhos dele eu escolhi um para que seja rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Prestem muita atenção. A gente lê os textos, passa muito rápido, muitas vezes não paramos, né, para pensar, né, para meditar, porque a palavra não é para ler. A palavra é para meditar. Então, eu e você temos que meditar nesta palavra. É por isso que ela se renova a cada dia. O que eu não vi ontem, eu estou vendo hoje. O que você não viu hoje, você vai ver amanhã. Por isso, a palavra se renova a cada dia. Então, ele está dizendo aqui para Samuel, ele está dizendo, ó, eu já me provi de um rei. Você vai então naquele lugar e diz então. E ele fala, como é que eu vou? Toma uma bezerra e vai sacrificar. E convidará Jessé ao sacrifício. Esse versículo 3, que eu quero que você preste muita atenção. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Muitas vezes, eu não paro para ouvir a Deus, para Ele me falar o que eu tenho que fazer. Aqui, ele se precipitou, Samuel, porque ele não fez como Deus havia mandado que ele fizesse. Ele chegou, olhou, e eu já vou dizer para você qual foi o erro de Samuel. É o mesmo erro meu, o mesmo erro teu, porque muitas vezes a gente olha para a aparência, a gente não espera Deus nos falar, e a aparência, né? E nós vemos que principalmente nós, os pentecostais, nós temos, ouve uma língua estranha, e a gente já começa a alvoroçar, porque é Deus falando na terra, né? Eu me lembro, durante um tempo, eu servi um ministério, e esse ministério, às vezes a pregação estava muito calminha, ninguém estava glorificando, ninguém estava fazendo nada. O pregador, então, sendo ele profissional, ele falava umas 4 frases em línguas ali, e o povo então despertava e glorificava, porque a falar em língua para ele já era Deus falando na terra. E um pregador profissional muitas vezes vai usar dessa artimanha para chamar a atenção da pessoa, dizendo que está sendo usado por Deus. Pode estar sendo? Pode, mas pode também não estar sendo, e ser ali então para que o povo dê glória, né? Muitas vezes não para Deus, dê para ele que está pregando. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Então, aqui ele fala assim, olha, eu vou te dizer o que você vai fazer. Quando chegar lá, você vai então, ele vai te dizer, o Senhor Deus vai te dizer. E diz, eu já escolhi um, que vai ser então, versículo 3, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E olha o que ele vai fazer. Ele não vai ungir quem Deus vai dizer, porque Deus ainda não havia abrido a boca para falar nada, e ele olhou para a aparência do primeiro filho, o filho mais velho de Jessé, e ele vai falar, é este aí o rei. Esse é o nosso erro que eu e você temos que ter muito cuidado para não cometer. Eu já contei um testemunho aqui, mas vale a pena contá-lo de novo hoje, porque é um testemunho que nos edifica. Uma certa feita eu estava indo também numa grande igreja, é um grande templo mesmo, e eu fui convidado junto com a princesa Luciane para poder ir ali. Não ia nem pregar a palavra, mas nós íamos só ali para participar, porque era uma consagração muito boa. E eu fui com a princesa Luciane, e quando estávamos acabando de chegar, entrando no templo, uma senhora, não tinha aparência nenhuma de ser nada, né? Ela não tinha aparência nenhuma, e eu estava chegando de mão dadas com Luciane, ela olhou para mim e disse assim, o senhor é o pastor Alberto Brasil? E eu disse para ela, sim, minha amada, sou eu, pastor Alberto Brasil. Ela disse, eu posso falar um minutinho só com o senhor? E eu disse, claro que pode. Mas a irmã que estava dirigindo ali o trabalho de consagração,
Ela me viu também e viu a pastora Luciane. E ela disse no microfone: Pastor Alberto, venha rápido para cá, vem para cá, porque ela queria me livrar, né? Talvez do incômodo daquela irmã muito simples, né? Uma irmãzinha muito, mas muito, uma simplicidade só. Ninguém dava nada por aquela mulher. E eu peguei e disse, só um minutinho que eu já estou indo, vou só ouvir no que eu possa ajudar ela. Eu pensando que ela ia me pedir alguma coisa, como todo mundo estava pedindo, eu falei, eu vou ver no que eu possa ajudar essa irmã. O nome dela é Maria Imaculada, uma serva de Deus que eu não sou digno de desatar a sandália do pé. Irmã Maria Imaculada, 80 e tantos anos, 1,20 m de altura, ninguém dava nada. E a irmã continuou insistindo, pastor Alberto, vem para cá. E mandou um obreiro para vir me pegar pelo braço, para levar, para sentar lá, né, junto com elas. E eu peguei e pedi à pastora Luciane, falei, Luciane, vai você, senta lá, eu tenho que ver o que essa irmã está precisando. E eu me sentei com ela no banco, e ela pegou assim, pastor Alberto Brasil, eu vim aqui porque Deus me mandou, eu vim até aqui. Eu estava com uma dívida muito grande, isso já tem deve ter uns 7 anos. Eu estava com uma dívida muito grande, que estávamos construindo igreja, e ela falou assim, Deus me mandou vir aqui para te dar isso. E ela me deu o envelope aberto, mas não estava selado o envelope. E eu olhei para o envelope, e quando eu abri esse envelope, ele abriu por si só, e eu olhei e tinha várias notas de R$ 50 naquele envelope. Eram muitas notas de R$ 50. Eu peguei na hora e disse assim, não, minha irmã, não faça isso. Ela diz, quem és tu, homem, para impedir a minha obra na tua vida? Aí eu peguei e parei. Ela pegou e falou, toma isso aqui porque foi o Senhor que mandou dar. E eu peguei e guardei. Estava com a pasta, coloquei na pasta e orei por ela ali no banco e fui para pregar, era até para pregar, e preguei. Quando terminou, eu saí com o Luciano e quando eu abri tinha R$ 1.000, e saí há 8 anos atrás, R$ 1.000 naquele envelope, uma irmã simples toda a vida. E se eu não tivesse dado atenção àquela irmã, né? Se eu não tivesse parado, eu teria feito uma desfeita muito grande, né? Como a irmã, por querer me ajudar, achou que fazia. Então a gente olha para a aparência e muitas vezes a aparência vai nos enganar. A aparência é aquilo que eu vejo por fora e você vê por fora também. E aquela mulher me ajudou não só aquela vez, mas ajudou outras vezes, ajudou outros pastores também, uma serva de Deus, né, a qual eu não sou digno de desatar as correias, né, da sandália daquela mulher. Então, nós vemos aqui que Deus, no versículo 3, ele vai falar, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Era quem Deus dissesse. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Até aqui ele fez o que o Senhor mandara. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Preste também muita atenção. Aqui, Samuel vai santificar a Jessé e aos seus filhos, mas Davi não estava nessa santificação. Davi era santificado pelo próprio Deus. Davi não estava no meio desta reunião de Jessé e os seus filhos. Davi não estava, e nós vamos comparar isso aqui. Eles foram santificados para participar do sacrifício e todas essas coisas, mas Davi não. Davi estava lá tomando conta das ovelhas, no sol, no frio, e ele estava lá. Vamos continuar a leitura. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso aqui quem está falando é Samuel. Ele vê o mais velho. Eliabe tinha aparência de rei, tinha estatura de rei. Por que tinha estatura de rei? Nós vamos entender isso, vamos voltar para o capítulo 9. Capítulo 9, acho que versículo de número 3. Aí você vai entender o erro
a qual Samuel cometeu, porque ele olhou para Saul lá atrás, capítulo 9, versículo 2. Versículo 2 diz assim: Este tinha um filho. Quem tinha um filho? Quis, cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Não havia ali na tribo, não havia em todo Israel um homem que fosse mais bonito do que Saul. Deus, quando levantou o primeiro rei, ele trouxe pela aparência, para que o povo pudesse olhar aquela aparência de rei, né? Eu me lembro também, numa outra situação, eu fui lutador de jiu-jitsu durante 11 anos. E eu já praticava, já fazia fisiculturismo há muito tempo, por trabalhar em segurança. E uma certa feita eu estava com o meu professor de jiu-jitsu do lado de fora da academia. E chegou alguém para poder fazer inscrição, saber como era o jiu-jitsu. E a recepcionista falou assim: olha, o professor está ali fora. E a pessoa chegou para mim e disse assim: professor, eu quero fazer a inscrição, quero saber como é que eu faço para entrar para o jiu-jitsu, essas coisas todas. E o outro professor já era um senhor, né? O professor era um senhor magrinho, sem aparência alguma. E eu disse para ele assim: não, amado, tu está errado. O professor é ele, eu sou aluno dele. Aí ele fala: ele que é o professor? Então a gente olha muito para a aparência, e a aparência nos engana. Não vá por aparência, a gente vai para namorar, para casar, para tanta coisa a gente olha a aparência, e a aparência não é uma coisa boa. Vamos ver então, ele vê então entrar a esse filho, né? Quando entra Eliabe, Samuel vai dizer: certamente, olha, certamente é uma afirmação, está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vejo o que está fora. Por que acontece tanto adultério, tanta separação? Porque o homem e também a mulher, né? Isso parte dos dois lados, mais do homem, mas parte dos dois lados. A pessoa vê uma mulher formosa, mais jovem do que a sua esposa, e deu alguma atenção, o homem vai. E aquilo ali é uma aparência, né? Essa aparência que vai levar a mal, vai levar à destruição. Olha para a aparência, e essa aparência faz com que haja muita destruição. Agora, o caráter da esposa, a idoneidade da esposa, do esposo, né? Muitas vezes a gente troca tudo isso por uma aparência, né? Por um corpo físico ali, e que daqui a pouco vai se perder também. Com o passar dos anos, não tem pessoa que não envelheça, né? As coisas começam então a entrar no declínio, né? Quando nós vamos mudando o nosso aspecto físico, também o rosto, mas muita gente vai pela aparência. Nós temos que ir pelo aquilo que Deus nos manda, nem o coração. O coração também ele é enganoso. O coração é perverso, o coração é maligno. Faça o que o coração te mandar. Não faça, não. Faça o que Deus te mandar, porque você vai ter muito mais proveito. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Aqui ele aprendeu. Aqui Samuel já aprendeu que não era para aparência, não era pela estatura. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Olha, foi um desfile, a qual foram passando ali cada filho, e quando passava agora já avisado por Deus com mais atenção, Samuel vai dizendo: não é este, não é aquele, não é aquele, nenhum desse tem escolhido. E então disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor,
e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-e e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha até aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Olha, talvez aqui a Bíblia não diz, mas como Deus dá uma ordenança, porque era o último filho. Naturalmente, nós iríamos entender que este último filho seria então o escolhido de Deus. Seria o novo rei de Israel. Mas nós vemos então que Deus vai falar para Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Talvez pela aparência, pela pequena estatura de Davi, né? Ele era ruivo, ele era calmo. Então ali talvez Samuel fale: peraí, se esse é o último, o que está acontecendo? Isso aí parece não ser, mas Deus vai mandar ele fazer. Então levanta e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Samar. Nós vemos aqui outro fato interessante, importantíssimo para a nossa vida espiritual. Diz o versículo 13, que Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi perante o seu pai e os seus irmãos. Se ele foi ungido como rei de Israel por um sacerdote consagrado, renomado, não era um falso profeta, não era um sacerdote como os filhos de Eli, era ali o próprio Samuel, a qual todo Israel reconhecia como sendo ele ali o servo de Deus, porque tudo que ele falava acontecia. Mas aqui, os irmãos de Davi vão então depois se rebelar contra Davi. Nesse momento, era para eles terem orgulho do irmão, que seria o novo rei de Israel, começar a proteger o irmão, começar a orientar o irmão mais novo, né? Dar conselhos aos irmãos, mas nós vamos ver mais adiante que entra o ciúme, entra a inveja. Eles já sabiam que esta unção já valia mais do que a coroa. Muitas vezes o que vai fazer com que eu e você venhamos ficar alegre é a coroa, mas a unção vale mais do que a coroa. Foi o que Pedro falou em Porta Formosa: eu não tenho ouro e nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, se levanta e anda. Então, muitas vezes a gente espera que a coroa venha, né, mostrar que a pessoa é rei, mas a unção aqui já estava designando o jovem Davi como o futuro rei, o novo rei de Israel, porque já a unção estava sobre ele. A coroa veio anos e anos depois, mas aqui já era para os irmãos, para o pai, todos estarem respeitando a Davi como o novo rei. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aqui também nós vamos entender também esse texto, tá? É o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, agora o versículo 14, tá? Para você acompanhar junto comigo e não perder nem um detalhe. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão à sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Aqui nós vemos que o Espírito Santo se retirou de Saul. Gente, que coisa terrível. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, e por uma rejeição, o Espírito Santo se retira. E no que ele se retirou, um espírito mau da parte do Senhor. Que é o espírito mau da parte do Senhor?
é que qualquer espírito, o próprio Lúcifer, Satanás, deve obediência a Deus. Eles não podem fazer absolutamente nada se não houver autorização de Deus. Aqui Deus permitiu que um espírito mau viesse atormentar a Saul. Não é que o espírito mau fosse de Deus, Deus tem ali também o grupo do espírito mau, não. Aqui Deus permitiu que esse espírito mau viesse pela desobediência de Saul para ele experimentar agora o que era ter o Espírito Santo e agora ter um espírito mau. Gente, uma troca terrível que nós fazemos em rejeitar o Espírito Santo, não dar lugar ao Espírito Santo de Deus e deixar que espíritos maus governem nossa vida. Nós vemos isso numa grande abundância na igreja hoje. Você vê pessoas que estão no altar, são pessoas que o Espírito Santo já não atua nessas vidas, mas um espírito mau, um espírito de ganância, de prostituição, de rebelião estão nessas vidas, porque não deram lugar ao Espírito Santo de Deus para que ele habitasse. Então esse espírito vinha e atormentava, assombrava Saul. E os servos dele disseram, busque alguém que tanja, que toque uma harpa, para que quando ele tocar você venha se sentir bem, e esse espírito venha sair. Então, vamos ver aqui o que eles vão dizer. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão à tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Muitas vezes a gente vê, né? As pessoas falam, olha, eu não sei louvar, mas para Deus eu vou louvar. E às vezes louva de uma forma muito ruim, desafinada. Aqui está falando que tem que ser uma pessoa que toque bem. Se eu não sei tocar, eu não vou tocar. Se é para eu pregar, e eu fui chamado para pregar, eu prego. Se é para eu cantar, eu fui chamado para cantar, eu canto. Mas muitas vezes, não é para agradar você não, eu quero agradar a Deus. Muitas vezes a gente não agrada a Deus também. A gente agrada quando a gente canta junto com outras pessoas, a nossa voz está junto com outras pessoas, mas quando eu assumo ali para cantar individualmente, eu tenho que ter muita atenção se aquilo realmente vai agradar a Deus o meu canto. Pastor, tudo agrada, mas muitas vezes, por não ser o meu chamado, o meu ministério, eu tenho que ter cuidado com essa coisa. Então aqui ele diz, você vai procurar um homem, mas esse homem tem que tocar bem. Versículo 17, e trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Isso aí era para que Deus pudesse introduzir a Davi na presença de Saul, para poder estar diante dele, para poder servir, porque Davi vai ser pajem de armas. Davi vai ser aquele que vai andar junto ali de Saul durante um bom tempo até aparecer o gigante. Então, para que ele conhecesse esse filho de Jessé, alguém fala, Davi, esse filho de Jessé, o belemita, sabe tocar bem, ele é valente, ele é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele, tem que ser com ele, né? Então vamos continuar aqui. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Aqui nós vemos que ainda Davi, depois de ter sido ungido por Samuel a rei, ele continuava fazendo as mesmas coisas, cuidando do rebanho, das ovelhas do seu pai. Então, tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de armas, como eu disse. Davi foi o moço que ajudava ali então a Saul. Mas quando o espírito mau vinha, Davi tocava a sua harpa e ali então o espírito saía. Assim,
Davi veio a Saul, esteve perante ele, o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então nós vemos que a forma que Deus encontrou para que Davi entrasse no palácio, fosse conhecido mesmo pessoalmente por Saul, foi através de tocar a harpa para expulsar aquele espírito mau que vinha atormentar a Saul de vez em quando e de quando em vez. Então nós terminamos o capítulo 16, nós vamos estar orando nesse momento pelas famílias, pelas nossas casas. Amanhã nós não temos então a live, é de segunda a sexta-feira às 19 horas. Mais uma vez eu quero fazer, antes da oração, um pedido a você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, faça um trabalho missionário. Então se inscreva, compartilhe os vídeos, esse mesmo vídeo que vai para o YouTube também. Então você compartilha para que nós possamos alcançar o maior número de inscritos. E assim o YouTube vai indicando mais pessoas e nós vamos alcançando almas. Muitas vezes a gente não tem um chamado de ministrar, de pregar. Então esta é uma arma agora especial, né? As redes sociais agora se tornaram uma arma especial para pregar o evangelho, porque muita gente está pregando ao contrário, né? As pessoas estão fazendo aí tantas coisas ruins. Você pode ser missionário me ajudando, se inscrevendo no canal e compartilhando para grupos, compartilhando para amigos, para que também possam receber essa palavra, tá bom assim? Então, aí na descrição do vídeo está o meu canal, você entra lá, dá aí o teu joinha, dá também aí a sua inscrição, se inscreva e compartilhe, tá bom assim? Vamos agora então estar orando pelo povo. Eu quero estar orando pela nossa Eunice Enoque, pela libertação, a salvação do esposo. Nós vamos estar orando também pela Natália, vamos estar orando também pela avó do Miguel, que passou mal, por toda a família da Thelma. Vamos estar orando, apresentando a Deus meu querido Paulinho Ferreira, nossa pastora Jaqueline e toda a família, nossa amada Regina Rangel e toda a família. Vamos estar orando pelo Cláudio Carvalho e família. Vamos estar orando também pela minha princesa Luciane Brasil, que está lá com nossos netos. Lorena encontra-se ainda internada, contando com a oração de todos os santos. Vamos estar orando também pela Luci Lisboa, que hoje completa mais um ano de vida. Vamos estar apresentando a vida da Luci também. E por você que tem nos pedido oração. Vamos então agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Nós vamos agora então falar com Deus. Curve sua cabeça, se você puder, e vamos estar falando com Deus nesse momento, apresentando as nossas vidas, apresentando a nossa casa diante do Senhor. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, eu te louvo, Pai amado, pela ministração da Tua Palavra. Como é linda a Tua Palavra, como, Pai amado, traz regozijo, alegria ao nosso coração aprender e estudar. Pai Santo, amado e querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que a Tua Palavra penetre nos nossos corações e nós possamos, Pai amado, Senhor, viver a Tua Palavra assim como a Tua Palavra é, Senhor meu Pai. Ajuda-nos nessa caminhada. Toma em Tuas mãos a cada um dos meus irmãos e irmãs que tem, Pai amado, Senhor, nos pedido oração. Toma, Pai, a Tua serva Regina Rangel, abençoa o lar da Tua filha, toda a parentela, vai visitando, vai entrando com providência na saúde da Tua ungida, da Tua serva, Pai. Opera o Teu grande milagre. Entrego também perante a Ti, Senhor meu Pai, a vida da Thelma Fonseca, meu Pai. Toma em Tuas mãos sua mãe, liberta, salva.
Toma o Edson, Pai, salva ele também, liberta, Pai, a irmã da Thelma, os irmãos, liberta, Pai, os filhos e filhas, genro e nora, os netos, meu Pai, a avó do Miguel, meu Pai, toma em tuas mãos, meu Pai, faça o teu mover na família da Thelma, na família da tua serva Eunice Enoque, Pai, toma a Natália, toma o esposo, vai trabalhando, toma em tuas mãos Paulinho Ferreira, abençoa o teu ungido, abençoa a pastora Jaqueline Velasco, abençoa o Wallace, Pai, toda a parentela dos teus filhos, as necessidades. Entra com teu poder, o teu agir, vai trabalhando, abençoa, Pai, o Cláudio Carvalho da Silva, teu ungido, a sua saúde, o seu trabalho, abençoa o casamento, a vida da Monique, guarda eles, Pai, dá saúde a Monique, toma o Ian Lucas em tuas mãos, guarda essa criança, livrando de todo mal, toma o Joãozinho, toma o Eric, Pai amado do Senhor, toma em tuas mãos o Tiago, Dona Vilma, Pai amado, o Márcio, toda a parentela do teu servo Cláudio, toda a parentela da Monique, Pai, tua serva Jaciro, Mário, visita esta família, Pai, vai trabalhando na vida dos teus ungidos. Eu entrego também em tuas mãos, Pai, a vida da Silvandira, meu Pai, toda a sua parentela, a sua casa. Toma também Elaine Alves, meu Pai, trabalha na vida da Elaine, na vida do Zé Carlos, meu Pai querido, entra com teu poder, o teu agir. Toma em tuas mãos, Pai, Giovana, toma Gabi, Sebastiana, André, faça uma obra nesta família por amor a ti mesmo. Toma, Pai amado, Eunice, a vida do filho, visita, meu Pai amado, Senhor, a nora, o neto, a Josenice, meu Pai, toma o Gilson, liberta, salva, transforma. Visita a tua serva Jussara, trabalha na vida da Jussara, meu Pai. Ó Deus amado, toma os filhos, toma Pai Jamile, toma Miguel, vai trabalhando, entra com teu poder na vida dos teus ungidos. Abençoa também, Pai, o nosso pastor Messias, a Vaninha, toda a parentela, Pai, do teu servo Messias, da Vaninha, o nosso pastor Pacífico, Pai amado, ali naquele hospital. Cura o teu servo, assim como tu curaste a sua esposa Márcia, Pai, toma o ministério, visita, abençoa também, Pai, o meu amigo Valtenberg Lima, abençoa o seu casamento, a sua esposa, seus filhos, o seu trabalho, toma as causas, Pai amado, do Valtenberg em tuas mãos, toma também, Pai, ali o meu amigo Isaac dos Correios, Pai, abençoa teu servo, abençoa o seu casamento, traga, meu Pai, a Ana Paula, Pai amado, ao Brasil, restaura esta família. Toma Fernandinho, Samuel, Mateus, vai abençoando. Toma também a Gabi. Obrigado, Pai, pelo livramento que tu deste a Gabi. Abençoa, Pai, toda a parentela do teu servo Isaac. Abençoa a Kátia também. Faça uma obra na vida da Kátia, meu Pai, por amor a ti mesmo. Abençoa, te peço, a Sarinha, os seus avós, a Maria Aparecida, meu Pai, sua família. Abençoa a irmã Adélia, o irmão Gilvan, toda a família Feitosa, guarda. Abençoa o Paulo Augusto, Pai, visita ele, o seu irmão, o seu sobrinho, a sua prima, a sua saúde. Toma a saúde, Pai, do Paulo Augusto, vai trabalhando na vida dele. Toma também a Rosane, toda a sua parentela. Visita, Pai amado, Genilda, abençoa a tua serva, levanta ela. Meu Pai, dá saúde à tua filha. Toma todas as áreas da vida da Genilda, Pai, a vida sentimental. Toma os filhos, meu Pai amado, liberta o David, a Adriana, filho, liberta a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge, liberta a mãe da Genilda, as irmãs, o irmão, os sobrinhos. Toma, Deus, as causas que ela tem apresentado a ti. Abençoa a diaconisa Célia Regina, Pai. Visita ela, visita o seu lar. Liberta Alberto, salva. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a filha, o filho, as netas, toda a parentela da Célia. Eu coloco diante de ti. Abençoa também a tua serva Odete Justo. Visita ela, Pai. Toma os filhos e filhas, genros e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, toda a parentela
parentela, a saúde da tua ungida. Visita também, Pai, a tua serva Lindinha, abençoa a tua serva, liberta o Derico, salva, transforma, liberta a Paloma, liberta o Vitor, toma a Laurinha, a Bia, toma toda a descendência, Pai, da saudosa Cecília, visita ali em Cambuci toda a parentela da tua serva, liberta, Pai amada Michele, salva, liberta seu Pai, toma em tuas mãos, meu Pai amado, também a tua serva Ruth, abençoa ela, a sua mãe, sua irmã, abençoa o casamento, a vida do Berti, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda, salva, toma, Pai amado, a Rosana, a sua filhinha, o Álamo, aquela causa na justiça, entra com teu poder, Pai, toma também Elaine, a vida do Heitor, vai trabalhando, toda a família, te entrega em tuas mãos cada família, cada morador ali, meu Pai amado, em Cambuci. Abençoa, Pai, eu te peço também a vida do nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, ali em Guaçuí, meu Pai, guarda os teus ungidos, toda a parentela do Rosimar, toda a parentela da Ângela, colocamos diante de ti, toma a membresia ali da base missionária, meu Pai, ali no Horto Florestal, dá crescimento, levanta ajudadores, levanta mantenedores, faça um grande mover naquele lugar e dá vitória aos teus filhos. Toma também, Senhor, eu te peço, Pai, a vida, meu Pai amado Senhor, ó Deus do J. Alexandre, a sua esposa, filhos e netos, toda a parentela, abençoa a Vera Borges, a sua família, toma a Angélica de Tomaizinho, Pai, a saúde dela, do esposo, filho, abençoa a Mara de São Mateus, abençoa, Pai, a tua serva Cleusa, abençoa, Pai, a mamãe Luzia, abençoa o Luiz Mota, a Rádio ID, meu Pai amado, cada ouvinte, cada comunicador, abençoa também a Rádio Continental, a minha permanência, o meu trabalho, toma Daniele Ribeiro, toma, Pai amado Senhor, seu esposo Leandro, toma sua filha Manuela, toma em tuas mãos, meu Pai amado, a vida do irmão Antônio, a irmã Lúcia, a sua parentela, visita também a missionária Tânia Cristina, o irmão Alberto, Pai, liberta Alexander, liberta Luiz Alberto, Débora, toma Douglas, toma Tamires, meu Pai, ajuda Tamires, desperta a cada dia, toma o Lucas, converta o coração dele a ti, visita, meu Pai, eu te peço também o nosso pastor Jorge de Sabarreto, anima o teu servo, dá alegria ao seu coração, dá saúde, toma, Pai, a diaconisa Edna, abençoa ela, Cíntia, meu Pai amado, vença o que a Cíntia não tem podido vencer, salva, Pai amado, os filhos, toma o pastor Ângelo Barreto, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, toma a Liliane, Pai, visita a Liliane, visita, meu Pai querido, Senhor da glória, o Raimundo, toda a parentela deles, visita, meu Pai, também, ó Deus amado, o diácono Arlindo, a sua família que ele trabalha, a Rosângela, visita, meu Pai, eu te peço, a Márcia, o seu pai Heitor, meu Pai amado, esta família, abençoa também a Luci, meu Pai, por mais um ano de vida, ser com a Luci guardando, livrando, abençoa Edilson, toda a parentela deles, meu Pai amado, aqueles documentos, Pai, da vitória, toma também, meu Pai, a minha cunhada Nina, visita a Nina, meu Pai, dá saúde, visita o Juscelino, liberta, salva, liberta a Renata, a Raquel, toma, Pai amado, Senhor, meu Pai, o Oladir, o Olaci, o Adriano, toda a parentela, entra com teu poder, o teu agir, visita, Pai, a Lorena, naquele hospital, meu Pai, toca na saúde da Lorena, vai trabalhando na vida dela, meu Pai querido Senhor, opera, corta todo o laço, meu Pai querido Senhor, meu Pai, entra com teu mover, o teu agir, toma a Larissa, meu Pai, abençoa, Senhor, meu Pai, Larissa, abençoa, meu Pai, meu filho Ângelo, minha filha Jennifer, Pai, os nossos netos e netas, abençoa, meu Pai, a nossa parentela, abençoa, Pai, tua serva Cristina, Pai amado, teu servo Carlos, a parentela dos teus ungidos, Pai, vai visitando, vai trabalhando, entra com teu poder, o teu agir, entregamos em tuas mãos, Senhor da glória, a cada um daqueles que tem nos pedido oração, através da live, através, meu Pai, das rádios, meu Pai, que da igreja, abençoa, te peço, Pai, a Luciane, abençoa o seu esposo, seu filho, seus irmãos, sê com ela, toma a Gleice, Pai, liberta a Gleice,
Confirma a salvação da Gleice, Pai, dos seus filhos. Tome em tuas mãos, meu Pai, a tua serva, Pai amado, Kelly. Visita a Kelly, a saúde da Kelly. Liberta o Niltinho, salva. Liberta o Alain. Liberta, meu Pai amado, Jaqueline. Liberta, Pai, o Juan. Tome em tuas mãos o Pedrinho, Dona Cleusa. Toda a parentela, meu Pai, da tua serva Kelly, eu coloco em tuas mãos. Visita, meu Pai, tua serva Margarida. Levanta a tua filha da saúde. Toma a saúde, Pai, do seu filho. Visita ele, meu Pai. Toca do alto da cabeça à planta dos pés, repreenda, Pai, toda a normalidade na saúde do filho da tua serva Margarida. Toma o esposo, neto, toda a parentela, Pai, o ministério chamado da tua serva. Toma também tua serva Edna Maria, alegra o coração da tua filha, levanta, multiplica os anos de vida com saúde e graça. Liberta Edilane, Pai, liberta a Jade, a Lívia, faça uma obra na vida do Felipe, meu Pai querido, vai trabalhando. Toma em tuas mãos Viana, liberta ele, sua mãe, seus irmãos, o filho. Toma teu servo, Pai, Marco Antônio, Pai, obrigado pela vida do teu ungido. Visita ele, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, toma em tuas mãos, Pai, Laurinha. Toma em tuas mãos, Pai, toda a parentela do teu ungido. Visita, meu Pai, o seu casamento, o seu trabalho. Meu Deus, vai trabalhando na vida do Marquinhos, meu Pai querido. Entregamos em tuas mãos, Senhor, esta noite, meu Pai, cada trabalhador. Meu Deus, traga em paz, em segurança. Guarda os trabalhadores noturnos. Meu Pai, visita aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, na sala vermelha. Meu Pai, cura por amor a Ti mesmo. Pai, nos livra, meu Pai, dessa segunda fase da Covid-19. Guarda a Europa, guarda os países da América Central, guarda os países, Pai, asiáticos, Pai, os países sul-americanos, a nossa nação, meu Pai, nos livra da violência, do feminicídio. Guarda cada mulher, meu Pai. Guarda, Pai, os anciãos, guarda, Pai, as criancinhas, meu Pai, indefesos, incapazes, na maldade, meu Pai amado. Dá-nos a tua vitória, meu Pai, fica conosco, é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desta live, agradecendo a todos que estão conosco. E mais uma vez eu faço o pedido a você. Se você ainda não entrou no meu canal do YouTube, entre lá, dê um joinha, dê um like lá e se inscreva e compartilhe para que outras pessoas possam estar recebendo essa palavra de Deus e assim nós vamos ter mais inscritos no canal e alcançar mais vidas, porque o YouTube ele só vai indicar os vídeos do canal quando tiver uma quantidade de inscritos maior do que a que nós temos. Então eu conto com você para que possamos ser missionários espalhando esta palavra de Deus, né? Para que os quatro cantos da terra consigam observar e obedecer a palavra, tá bom? Vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando essa live. Segunda-feira, às 19 horas, estaremos de novo aqui, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora me prometa uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.